né? E automaticamente já veio falar nome de pastor e tudo, carrega um título, né? Sou pastor há mais de 5 anos, né? Já fui pastor de 2 congregações, 2 igrejas. Uma foi em Itaperuna, Noroeste Fluminense, aonde que a responsabilidade era toda minha, era o presidente da igreja. E a segunda foi em Muriaé como vice-presidente da Igreja Cristã Renovada, né? Eu tinha saído dos 2 ministérios, eu me retirei do ministério e por algum motivo o Senhor me expeliu para o lado de cá, né? A luta e a graça do Senhor, amém? Você colocou para mim 2 Reis, capítulo 5 ali, glória a Jesus. Quando cantou o hino aqui de Zaqueu, sabe, alguns podem se assustar, mas eu sou daqueles crentes que sobe no monte, né? Aprendemos no ciclo de oração. Estou sentindo a falta do pastor Júnior. E aí, queridos, eu sou aqueles que oram. Uma vez eu subi no monte e eu sou um pouco meio maluco mesmo, sou doido mesmo, tá? Ontem até a mulher falou comigo assim: ei, não sei porquê, mas Deus manda dizer que ele suspira, ele fala baixinho no teu ouvido. Eu falei assim, que coisa estranha, que eu ouço a voz de Deus. Várias vezes eu ouvi Deus me chamar. E uma vez eu subi um monte e Deus falou assim comigo: olha, sobe a árvore. Eu estava no monte onde tinha muitas árvores. Ele falou assim: olha, sobe na árvore. Eu fiquei pensando, o que é isso? Será que é loucura da minha cabeça? E eu subi, sentei no galho da árvore, lugar alto, longe eu vi as casas, e o Senhor começou a dizer: olha, começa a contemplar, começa a ver. E eu comecei olhando longe, vi as pessoas andando para lá e para cá, e o meu coração ficou assim enchendo, né, com a distância. E o Senhor falou comigo: todo aquele que quer ver será visto. Zaqueu subiu para ver o Senhor, e quando ele se desloca do posição que ele está e sobe na árvore para ver o Senhor vê Zaqueu. Eu não sei em que posição que você está, o que você precisa, mas não espera assim do Senhor, porque o Senhor está esperando de você uma reação tua, amém? Glória a Jesus. Queridos, em toda a minha caminhada eu tenho escutado muitas palestras, pregações, expressões, oportunidade, e essas oportunidades eu vejo muito o homem falar sobre vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vem que a vitória, hoje é o culto da vitória, né? Quantas palestras que a gente tem escutado que nos motiva a ter vitória. E é desde criança a gente já estimula a ter vitória. Como assim? Quando nós somos novos e participamos do esporte do colégio, eu sou aquela pessoa que quero ganhar, eu quero ter a vitória, né? Se é o joguinho lá do videogame, a gente quer ganhar, quer a vitória. Desde novo nós somos direcionados a ter vitória. E eu fiquei perguntando: será que sempre vitória é sinal que Deus está conosco? E quando as escrituras dizem assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente todo mundo fala assim: poxa, eu recebi uma bênção, recebi um carro, recebi um trabalho, porque Deus está comigo. E quando vem uma doença, e quando vem um problema, será que Deus não está conosco? Quando há uma situação que traz perdas, será que Deus não está conosco? Será que tudo coopera? E muitas das vezes eu fiquei pensando sobre isso. E nesse capítulo eu quero trazer uma mensagem que muitos vão até mesmo dizer: isso não é certo, isso não tem nada a ver com as escrituras. E eu vou te provar que tem. Chama derrotas que Deus traz na nossa vida. Estranho, né? Porque eu venho para ouvir uma palavra de vitória
E agora, eu não sou convencional. Eu não sou um pregador convencional para fazer média para você. Derrotas que Deus traz em nossas vidas. Convencional vai trazer massagem para o teu ego. Não é o meu interesse. Vamos ler comigo 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz o seguinte: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, um homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, havia levado presa à terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá, ou quem me dera, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este curaria de sua lepra. Segura aí para mim aí. Glória a Jesus. Volta para o primeiro capítulo para mim. Primeiro versículo. Preste atenção. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem de grande valor diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. Por que eu deixei o porém? Note, queridos, você, que nessa passagem ele diz que ele era um homem de grande ao seu senhor, com letra minúscula. Ele está falando do rei Hadad. Na época era Hadad. Olha que a letra minúscula. E de muito respeito, é o Senhor de letra maiúscula, que é o Senhor, o Eterno, o Deus, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era homem valente, porém leproso. Bota o segundo versículo para mim. Os sírios, o exército da Síria, com o comandante Naamã, numa das suas guerras e batalhas e as suas investidas, havia levado presa uma menina de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amém, queridos? Glória a Jesus. Queridos, como eu disse, a vitória é algo muito clara. Esse homem é comandante, era valoroso, era um homem que tinha trazido muitas vitórias para o rei da Síria. Era um homem conquistador, era um homem que, por sinal, trazia-se elogios para os sírios. Em todas as suas guerras que ele travava, ele era um estrategista de guerra. Era um homem que formava o seu exército de uma forma diferente dos outros. Ele armava o seu batalhão, ele armava os seus soldados e trazia vitória para a Síria. E quando a batalha era travada e trazia aquela vitória, bota um fundo para mim. Aquela batalha era travada quando o exército vencedor ganhava um outro exército, dava ao direito ao exército campeão invadir a sua cidade do exército perdedor e tomar tudo: ouro, prata, homens, mulheres, crianças. Era conhecida como espojos de guerra. Espojo de guerra. Naamã, por sinal, quando ele trazia essas riquezas para a sua cidade, o povo comemorava, se alegrava, o rei ficava encantado com as suas ações, admirado era o rei.
E eu gosto de parafrasear sobre a história deste homem. Eu fico imaginando um homem não parecido com a gente assim não, mas como um comandante, com uma roupa diferenciada, em que os seus peitos há uma condecorações. Aonde que ele andava, eu fico imaginando, o seu cavalo era diferente. E quando ele ia, as crianças começavam a gritar: Naamã, Naamã, deixa eu tirar um selfie contigo, Naamã. Ei, Naamã, eu quero te ver, Naamã. Fica imaginando o rei numa festa, se ele fosse seguir uma ordem alfabética para poder convidar alguém, ele pulava para a letra N. Eu fico imaginando Naamã, um vitorioso, e como ele é especial para o rei, ele havia privilégios que os outros não tinham. A sua roupa era uma roupa diferente, havia nele um cordão que marcava ele como escolhido do rei. Especial. Fico imaginando esse homem andando na rua, e o sorriso era grande, porque ele tinha conquistado tudo, ele era admirado. Mas na vida dele tinha um porém. E quem na vida não tem um porém? Muitas das vezes, lá no nosso trabalho, nós temos sorrisos alegres. Na nossa escola, nós temos sorrisos, somos alegres. Todo mundo vê a gente e vê: olha, lá vai uma família abençoada. Olha que alegria. Olha esse homem, olha essa jovem. Mas eles não sabem o porém que nós carregamos. Eles não sabem que a gente tem um porém na nossa vida. E este homem saía e era admirado pelos outros, mas dentro ele tinha um porém na sua casa. E eu gosto de imaginar esse homem chegando em tua casa, atravessando as portas da sua casa. A Bíblia conta, a história conta que ele havia uma mulher, era casado, mas ele tinha lepra. Fico vendo esse homem não podendo ter relacionamento com a sua mulher. Lá fora ele tinha uma fachada de vitorioso. Lá fora ele era conquistador, desbravador. Lá fora flechas não atingiam ele. No campo de batalha, espadas não cortavam ele. Ele não acertava nele nem um soco, nem um chute, nem uma flecha. Lá fora ele não era atingido e não sentia nenhuma dor. Mas agora, quando ele entra das portas da sua casa para dentro, ele tinha um porém. Se lá fora ele não sentia as feridas, dentro da sua casa era diferente. Havia nele poréns, havia nele dores. Ele não podia ter um relacionamento com a tua mulher por causa da lepra. E quando eu gosto de dizer, queridos, de porta para dentro, eu digo uma particularidade. Quando eu gosto de falar da porta para dentro, sabe o que acontece da tua porta para dentro? É coisa que poucas pessoas sabem o que está acontecendo, queridos. Não é verdade? Tem situações que estão acontecendo dentro da tua casa, da porta para dentro, que poucas pessoas sabem o que está acontecendo. Esse homem chegava do campo de batalha, e a roupa desse homem era levada por dois materiais. Embaixo, a sua roupa íntima era um linho fino. Esse linho fino ficava por baixo de uma farda separada. E eu comecei a imaginar este homem tirando as suas roupas para tomar banho, se despindo,
tira de cima aquela fachada de comandante, de vitorioso, que não era tocado. Quantas vezes nós também carregamos uma fachada para aparentar que nós somos mesmo vitorioso, que os outros lá de fora falam, esse sim. Mas quando chegamos dentro da nossa casa e tiramos a primeira fachada de comandante, e fica só aquele panulinho fino sobre a sua pele, talvez você não sabe o que acontecia com Naamã. Na hora dele tirar esse panulinho fino, acontecia algo tão dolorido para a vida dele. Eu era criança e me machucava muito, queridos. Eu era abençoado. Um dia eu vou contar um testemunho para vocês terem a noção de onde que Deus me tirou. Mas eu era daqueles da pra virada. Com 2 anos de idade, eu enrolei o fio da enceradeira no braço, liguei na tomada, fechou curto, pegou fogo. Eu fiquei esperando um ataque cardíaco. O médico olhou para minha mão e disse, olha, vamos ter que cortar a mão dessa criança fora. Médico não sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Um para segurar a escritura e o outro para o microfone. Oh, aleluia. Mas eu era da pra virada, rebentava o joelho todinho. E a minha avózinha, ela fazia um curativo. E ela pegava uns panos velhos de linho e tampava a ferida, queridos. Doía demais. Mas e na hora de tirar o pano, os trapos, eu sentia muito mais dor do que quando eu machucava. Dava medo. O pano, ele cola na ferida. Naamã está com um pano. Por baixo daquele pano, o corpo dele está cheio de feridas, machucados. Aquele pano está colado. Se lá de fora agora ele não era atingido, agora ele vai se despir e ficar nu. E aquele pano começa a colar nas suas feridas. Quando eu estou na minha intimidade, e eu gosto de pensar que quando Naamã começa a se despir das tuas roupas, é algo de intimidade. E intimidade é algo que poucas pessoas conseguem ver. Mas algo maior de intimidade, sabe o que é? São coisas que só nós mesmos sabemos. Nem o teu cônjuge sabe, nem o teu companheiro sabe o que passa dentro de você. São coisas que só nós sabemos. Só nós sabemos. Naamã, quando despia, começava a sentir dores inexplicáveis. Talvez quando você está na tua intimidade com Deus, talvez você está na sua própria intimidade, que o teu marido, a tua esposa, a tua mãe, teu pai, o teu irmão não sabe. Você sente dores por causa de feridas marcadas na tua alma, feridas que têm manchado a tua alma. E na hora que você está na tua intimidade, e quando você tira os panos, começa a doer. É aonde que dói. É aonde que dói. Lá fora a gente pode ter uma fachada, mas na intimidade nós começamos a sentir as dores que nós carregamos. Às vezes por causa de palavras, maldições faladas sobre as nossas vidas. Quando era pequeno, quando era...
ou talvez por ser tocado por uma outra pessoa, ou talvez teu pai ou tua mãe falou algo, ou amigo, que você carrega aquilo. E já foi comprovado que pessoas, quando guardam mágoas, formam a raiz de amargura. Doenças psicomáticas têm formado câncer, depressões. Você sabe por quê? Porque essas feridas não foram curadas. Lá fora nós podemos sorrir, podemos ser admirados, mas na nossa intimidade algo tem nos ferido. Naamã tem um porém, e eu te pergunto, quem não tem um porém? Quem não tem uma situação? Se eu te perguntasse se a tua história dá para escrever um livro, você falaria, dá para me escrever um livro? Se a tua história tem dias ruins, você vai falar, tem dias ruins. Naamã, agora, aquele sofrimento deste homem foi interrompido por uma palavra. Uma palavra pode mudar a tua situação, ou melhor dizendo, a palavra pode mudar a tua situação. Como é que você fala? Você não sabe o que eu estou vivendo. Se tu soubesse como é difícil morar na rua, mendigar. Como é que você fala isso? Morei na rua também, queridos. Você não sabe como é que é ter uma vida de relacionamento, no casamento difícil. Não confunda não, queridos. A minha grama lá em casa não é verde não. Tem muitos abrolhos e muitos espinhos. A menina fala assim, minha senhora, quem dera que o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra. É algo muito tremendo que acontece agora. Agora eu vou falar sobre o título da mensagem. Naamã, chefe ou comandante do exército do rei da Síria, em uma das suas batalhas, ele traz uma menina de Israel, presa, cativa. Essa menina foi como espojos de guerra. Espojos de guerra. E Deus ajudou este homem. Bota lá no versículo para mim. Deus era com Naamã. Israel era o povo de Deus. E Deus usa um homem de fora para guerrear contra Israel. Deus usa um homem de fora para destruir o seu próprio povo. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que agora pega um de fora para trazer perdas para o teu povo? Você acha que eu não fiquei matutando isso? Que eu não quebrei minha cabeça? Porque Deus usa o homem de fora para poder destruir o seu próprio povo. Eu vi uma frase, sempre, que era melhor entrar numa casa em luto
do que uma casa que presta banquete. Vou te explicar por quê. Israel está agora em idolatria. O Senhor se apresenta a ele todos os dias. Ei, Israel, ei, meu povo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha, eu tenho falado com você. Eu estou aqui, Israel. Ei, Israel, olha para mim. Sabe o que acontece com o povo? Ele estava dando as costas para Deus. Não, eu não vou lá não. Eu não aguento mais. Eu vou fazer o que lá na igreja? Para com isso. E Deus falando assim: ei, Israel, ei, meu povo, eu estou aqui, estou te apresentando a voz. Ei, Israel. E o povo queria outra coisa. Eles estavam se desviando os seus olhos de Deus para as coisas fáceis e fúteis. Meu Deus tem uma multiforme graça de trabalhar. Vou te explicar isso melhor. Eu lembro quando eu era criança, mãe solteira. Ei, mãe solteira. Fui também filho criado de mãe solteira. Foi fácil não. Era com os avós, depois para a casa da minha mãe. Ela estudava. Eu era pequeno. E pela luta e as dificuldades da época, minha mãe ainda comprava alguma coisa, tinha alguma coisa. Eu lembro da televisão preta e branca. Tinha ventilador, aqueles ventilador de teto. De teto não, aqueles de pé, que apertavam os botãozinhos lateral, acendia até luz. Na torrinha dele assim, uma coisa fantástica. Mas a minha mãe tentava me corrigir, dizendo: ei, filho, desliga a televisão. Eu lembro que ela comprou um videogame para mim. Naquele tempo, nossa, que videogame massa. E ela falava: desliga a televisão, desliga o videogame, apaga a luz do quarto. Aquilo entrava aqui, ó, e soava aqui, ó. Ei, fecha a geladeira, a minha mãe falava. Ei, apaga a luz. A minha mãe sempre falava isso. Ei, desliga a lâmpada, apaga. Olha a televisão ligada. Aquilo entrava aqui e saía aqui. Mas eu era criança, pensava como criança e transcorria como criança. Mas sabe o que acontece com o tempo, Gisele? Sabe o que acontece com o tempo? Ele não para. E as minhas coisas de crianças passou. E eu não sou mais criança. Eu formei família, Jéssica. Cresci. Agora eu sou homem. Tenho os filhos agora. E aí, queridos, sabe o que acontece lá na minha casa? Tem televisão, tem videogame, ventilador, geladeira. E agora eu começo a dizer assim: ei, filho, desliga a televisão. Ei, filho, desliga o ventilador. Esse videogame ligado, fecha a geladeira. Mas por que agora eu falo? Por que eu peço para fazer? E antes, quando eu era criança, não fazia. Por que agora eu faço? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque sai daqui do meu bolso. E quando começa a sair daqui, ó, a gente sabe quanto que foi doído para poder conquistar. E aí começa a ver perdas. Poderia ter comprado outra coisa. Com desperdício de energia, não compro. Uai, por que agora eu dou valor? E antes não dava? Senhor, as coisas mudam.
Será que na nossa vida a gente vai ter que aprender como? Aprender do modo mais fácil ou do modo mais difícil? Será que a gente vai ter que crescer e começar a perder, só perdendo, só se frustrando, se decepcionando? Ou você acha que o mundo aí é bom? Os dias são maus e o inimigo quer te devorar, mas eu vou ter uma experiência com Deus. Para ter experiência com Deus é jejum e oração, ciclo de oração. Mas lá fora você só vai ter destruição. E vou dizer uma coisa: não vem chorar depois que você pega a semente e lança ela, não. Porque Deus, Ele abre um celeiro e Ele te dá o direito de você escolher a semente que você quer. E depois, quando você pega essa semente e lança por terra, deixa eu dizer uma coisa: você não tem mais direito e domínio sobre ela. Porque se você pega uma semente de tomate, não espere que venha nascer pepino. As nossas ações, as nossas escolhas são nossas. As consequências são responsáveis por nós mesmos. Depois, não adianta vir reclamar com Deus: ó Deus, eu estou sofrendo, Senhor. Você escolheu o quê? Qual semente que você pegou? Toda ação tem uma reação, boa ou ruim. E eu fico te perguntando: até quando o tempo de crescer e cansar e parar dessas perdas? Assim estava Israel. Israel estava cativo. E aí a menina fala: quem me dera, oxalá, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel. O coração dele enche. Vem até aquele que fala da palavra. Nesse momento, aquele homem se anima o seu coração. Ele: eu quero. Há um paradoxo sobre Naamã e o povo de Deus, sobre Israel. Assim se encontrava Israel como Naamã. Bonito, elegante, um terno, vestido, bem vestido, uma boa fachada. Mas havia um porém para ser mudado na vida deste homem. E ele agora pega os carros, cavalos, sua comitiva, aquela patotada toda, junta, e agora ele vai sentido a Israel. Mas sabe aonde ele vai? Direto para o palácio, procurar um milagre lá no palácio. Muitas das vezes nós procuramos o milagre na nossa vida em palácios, em lugares que não vão resolver a tua situação, lugares que não vai mudar a tua situação. Eu preciso. Diz as Escrituras que ele leva a carta ao rei de Israel. O rei de Israel rasga a sua roupa em protesto e diz: quem sou eu, Deus, que possa salvar, curar? Ele tem um pretexto para contra a minha vida. E parece que pretexto é algo que tem, né? Mania de a gente arrumar pretexto. Hoje não dá não, pastor.
Ah, hoje não vai dar para fazer não. Ei, a irmã não vai, a irmã não faz, eu também não vou fazer não. Ah, porque ela não dá. Ah, fulano não dá oferta, eu também não vou dar. Pretexto. Por acaso um profeta, um homem de Deus, sabe, manda chamar Naamã. Naamã monta nos seus cavalos, comitiva, e vai atrás da casa desse profeta. Seu cavalo andando e andando. Chega a casa, deixa o homem e bate na porta. Eliseu está lá dentro, e ele tem um ajudante chamado Geazim. Ele fala: ei, Geazim, vai atender a porta. Obediente Geazim corre, abre a porta e fecha rápido e volta e ei, Eliseu, o comandante está aí. Que comandante? Naamã. Naamã, fala com ele então, para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Volta Geazim. Ei, Naamã, Eliseu disse para você mergulhar 7 vezes. O que acontece com Naamã? Comandante, ele se soberbece. Quem é esse que não vem me ver? Sou o comandante, temido, porque ele não saiu para me ver. E manda logo o servo dele, manda logo o servo dele vir falar comigo. O orgulho às vezes nos prende. O orgulho às vezes nos impede de receber a vitória. Que isso? O que nos fere a nossa alma. Às vezes é o orgulho que nos impede de arrancar esses hematomas, esses cânceres, essas lepras que tem marcado a nossa alma. Ele não. Como é que pode? E ele me manda mergulhar no Rio Jordão. Lá onde eu estou em Damasco, não tem rios melhores. Ele se retira. Ele sai aborrecido. E no momento, o servo dele agora, o servo de Naamã, que estava com ele, fala assim: ei, Senhor, o que você quer? O que você tem a perder de mergulhar no Rio Jordão? Sabe, querido, será que você está esperando a irmãzinha do mistério te entregar uma revelação? Será que você tem... e olha que eu não saio atrás disso. E como parece irmão, mulher, senhora do ciclo de oração, para querer revelar algo para mim, e eu não busco isso. Sabe por quê? Porque essa situação, as bênçãos seguirão aqueles que creem, não é aqueles que buscam não, a bênção não, a bênção seguirão aqueles que creem. Mas sabe o que eu vejo? A gente às vezes espera algo tão milagroso e não consegue ouvir o servo do Senhor falando para você esta noite. O que está te impedindo para curar essas feridas na tua alma? É o orgulho? É o medo? Muitas das vezes deixamos de curar essas feridas, ou deixamos de crescer, porque o orgulho é tomado de nós. Não, isso não faço não, isso eu não faço não. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Trabalhei em Petrópolis, loja de tecido, a maior loja de tecido do sudoeste, uma delas, Iquinha Malha, vendedor, os donos, eu ia para o sítio deles, hidromassagem, bebidinha em taça, coisa chique, luxo.
Mas a minha situação, depois eu fui para Muriaé, veio o meu filho. Minha filha nasceu em Itaperuna. Voltei para Muriaé e as coisas estreitaram. Precisei, sabe de quê? De trabalhar. Posição, bonito, ganhava bem. Só de por fora era mais de 3. Mais de 3. Só por fora. O salário era pequeno. Só de gorjeta eu ganhava muito. Só para separar tecido. O pessoal que mora no Rio, que conhece o Rio de Janeiro, sabe que o povo gosta de dar uma gorjeta para ter alguns benefícios. Mas quando eu estou em Muriaé com as 2 crianças, cidade que eu nasci, onde que meus amigos estão lá bem-sucedidos, onde tem as meninas bonitas que admiravam o Marcelo, apareceu um serviço para mim de faxineiro na Caixa Econômica, para limpar banheiro. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que foi fácil limpar banheiro? Cagado dos outros. Mas o que eu estava preocupado? O que eu estava preocupado com o quê? O que era mais importante para mim? O meu orgulho de ostentar uma coisa que eu não era. Saí de um lugar, passei por ali, não sei o que Deus prova a tua vida, não sei o que Deus quer na tua vida, não sei o que tem te pedido, o que tem te desviado a tua mente. Até quando nós vamos ficar perdendo e trazendo consequências na nossa vida? Naamã diz assim: o que eu tenho que perder? Ítalo, o servo fala assim: o que eu tenho a perder? O que você tem a perder? O que você tem a perder? Eu tenho minha família. Sabe por quê que a gente pensa na família? Porque família tem valor e não preço. Preço é negociável. Algo que tem valor não tem preço. A tua vida tem valor ou tem preço? Tem preço, Satanás está querendo comprar a tua alma. Mas o Senhor diz para você: você tem valor para mim. E valor não é negociável. Naamã vê que não tem. O que eu tenho a perder? Vou entrar nesse rio sujo, mas eu vou obedecer a palavra do profeta. Que seja o servo, que seja o ar, que seja o que limpa, o que seja aquele outro, mas eu vou obedecer. Porque o que eu tenho para perder? Ele vai. Ei, queridos, eu tenho certeza que essa obra é de Deus. Eu tenho muita certeza disso. Muita certeza disso. E talvez você não consiga entender. Talvez você não consiga entender isso da forma que eu entendo. Conheço o Júnior há aproximadamente 20 anos. Fui dependente químico com 16 anos de idade, internado em clínica. O Júnior tinha um bar no ponto de ônibus ali. E eu entrava, já cheirava cocaína demais. E ali, de vez em quando eu tomava um negocinho escondido. O Júnior estava vivendo uma vida. Nós conhecemos desde lá de fora. Deus fez a gente cruzar as nossas vidas muito antes de Ele mesmo se apresentar a nós,
de o próprio Deus se apresentar a nós. E aí hoje, Ele traz nós aqui de novo junto. Naamã precisa de algo na vida dele. E eu não sei o que você precisa para limpar as suas feridas, mas eu vou te explicar uma coisa esta noite. Naamã, mergulha 7 vezes. Eu vou lá mergulhar. Você sabe como é que é um mergulho? Quem já viu alguém mergulhar assim, ó? Alguém mergulha assim? Mergulha de quê? É de cabeça. Ó, não é? Vai correndo e ó, Naamã vem correndo e mergulha uma, mergulha 2. Por que Deus não mudou a situação de Naamã no primeiro mergulho? Sabe por quê? Porque é muito fácil. Qual é a tua persistência para as coisas de Deus? E como você está entrando nas coisas de Deus? Como é que você entra para fazer algo para Deus? Não para nós, mas para Deus. Você entra assim, ó. Ou você entra de cabeça, de mergulho. Pastor, estou precisando de... Minhas feridas estão tão ruins. Pastor. E como é que você está fazendo? Tem dado pulinho ou tem entrado de cabeça? Às vezes você não entende, porque ainda essas feridas não sararam da tua alma. Não é demagogia minha. Você quer ver eu ficar ruim? Você quer ver minha situação ficar ruim? Me distancio de fazer ou querer fazer algo para Deus. Você quer ver a tua situação piorar? É só você distanciar de Deus. Quer ver a tua situação melhorar? Começa a fazer algo para o reino de Deus. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus. Oh meu Deus. Sabe, talvez o que você precisa para tirar essa mancha na tua alma, coração, é um perdão, é um perdoar. Diz para mim, tem algo mais precioso? Me explica se tem algo mais precioso que está na presença do Senhor. O que me tiraria da presença do Senhor, que seria algo mais valoroso? E como se algo é tão valoroso, por que não trazer o reino de Deus nesta terra? Sabe, eu sei que tem uma guerra travada nesse momento, uma batalha que acontece no campo espiritual, e às vezes a gente fala assim, esse pastorzinho é maluco, né? Fala as coisas, mas eu sei como é difícil para você. Feridas, para ser curadas, elas têm que ser expostas, têm que ser tiradas para fora. Tem feridas que já estão fedendo, porque você deixou tanto tempo guardado debaixo de panos. E quando a situação vem, oxe, é assim que vocês falam? Oxe, já sabe quando a gente machuca o dedo? Parece,
Né, Elsa? Parece que é estranho. Nós machucamos o dedo e parece que depois a gente só bate a ponta do dedo nos cantos da parede, nas cadeiras. E a gente, Sabe quando nós temos um machucado, uma ferida? E a situação nos espreme, esbarra na nossa ferida. Sabe o que acontece? A gente dá pulos, ou fagulhas contra outra pessoa. Quando as nossas feridas são tocadas, nós tiramos fagulhas para atingir outras pessoas que estão em nossa volta, porque tua ferida não foi curada. Sabe, está na hora de perdoar, queridos. Porque sem perdão, queridos, o Senhor não vai perdoar. Porque eu perdoareis aqueles que perdoarem. Está na hora de liberar esse perdão. Está na hora de tirar essa ferida que está fedendo e perdoar. Está na hora de entrar de cabeça no que o Senhor tem falado contigo. É todo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei que mergulho que você está, mas a persistência de entrar de cabeça é o que pode mudar a tua vida, queridos. Vou estar terminando assim. Vai me desculpar. A palavra vai terminar assim. Está na hora de perdoar. Está na hora de liberar esse perdão. Está na hora de mergulhar de cabeça. Vamos colocar sobre os vossos pés.